Oi! No vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre o meu trabalho na Disney, como foi essa experiência de trabalhar em um restaurante no Walt Disney World em Orlando. Pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio de trabalho na Disney, o ICP ou ICP, e é um intercâmbio universitário que dura aproximadamente 2 meses e que a gente tem a oportunidade de trabalhar nos parques e nos resorts da Disney em Orlando. Pode trabalhar em restaurantes, lojas, atrações, com os personagens, na limpeza, enfim, são várias as possibilidades. E eu trabalhei como Quick Service Food and Beverage, que a gente chama na verdade de Quick, nós brasileiros, e que é para trabalhar basicamente com comida. Pode ser nos restaurantes, dos parques ou dos resorts, ou também nos carrinhos de comida que tem espalhados aí pela Disney. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês onde eu trabalhei, quais as funções que eu exercia, como foi essa experiência de trabalhar numa empresa tão grande quanto a Disney. E eu espero que ajude vocês que estão participando do processo do ICP e estão em dúvida sobre colocar ou não Quick como uma das opções, ou você que caiu como Quick e talvez está desesperado porque não queria essa role, ou você que está muito feliz, mas quer saber um pouco mais como funciona na prática. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. E pra quem não sabe direito o que é o ICP, como funciona, pra quem ficou curioso e tem vontade de tentar, aqui no canal tem vários vídeos contando sobre o processo seletivo, os pré-requisitos e também mostrando um pouco da minha rotina lá. Então eu vou deixar o link da playlist aí pra vocês, vale muito a pena assistir. Eu mostro bastante lá, conto um pouco sobre o trabalho, eu mostrei os meus dias de folga, eu indo pros parques. Então quem quiser conhecer aí um pouquinho da rotina de um cast member, tem os vídeos aqui no canal. E quem quiser também saber sobre o processo seletivo, como funciona, também tem muita informação aqui. Então eu deixo os links aí pra vocês assistirem. Quick não era a minha primeira opção de role, nem uma das minhas primeiras, se não me engano era a quarta, mas eles acharam que essa seria a melhor opção pra mim, e aí no fim eu acho que eles acertaram, porque é um trabalho que eu me identifiquei bastante e eu gostei muito de trabalhar onde eu trabalhei, então eu tive uma experiência muito legal lá na Disney, e eu vou contar tudo isso pra vocês. Eu trabalhei no resort Wilderness Lodge, em um dos restaurantes desse resort, e eu não conhecia ele antes de saber a minha work location, mas eu amei. Ele é um resort de luxo, ele é maravilhoso, muito, muito lindo mesmo. Mas não vão muitos brasileiros pra lá, então não tem muitos brasileiros trabalhando lá também. No restaurante era só eu e tinha mais uma menina que trabalhava no resort, que trabalhava na loja. Então assim, eu senti um pouco de falta de trabalhar com brasileiros, mas também foi muito legal conhecer pessoas de vários países. Eu trabalhava com americanos, com haitianos, porto-riquenhos. Eu fui treinada para praticamente todas as posições lá de trabalho, e lá na Disney geralmente funciona assim, todo mundo é treinado para todas as posições daquele local, vai tendo uma rotação durante o dia, então acaba que não fica muito cansativo e nem pesado, porque tem algumas posições que são bem mais pesadas do que as outras são mais legais, então acaba que todo mundo passa por quase todas elas no mesmo dia, assim, e aí fica mais tranquilo. Lá no resort eu era treinada para 7 posições, se não me engano, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas antes eu vou contar como era mais ou menos a minha rotina. Lá na Disney a gente recebe por hora, eles prometem no mínimo 30 horas por semana, mas aí você pode trabalhar 30, 40, 50, 60, enfim, depende muito da sua work location. No meu caso, eu recebia por volta de 40 horas por semana, entre 40 e 46, e geralmente eu tinha um dia só de folga. E eu sempre trabalhava no período da noite. E o meu trabalho começava entre 2 e 4 da tarde, geralmente, e terminava entre 10 da noite e meia-noite. Então, cada dia e cada semana nós tínhamos horários diferentes, mas eu basicamente trabalhava à noite, né, de tardezinha até a noite. E aí eu chegava lá no resort, batia o meu ponto, né, e aí eu tinha que procurar um dos coordenadores e perguntar em qual posição eu tinha que ir. Aí ele me falava, eu ia pra aquela posição, e aí depois daqui, sei lá, 1, 2 horas, chegava alguém e falava, tipo, vai pra posição tal, que agora eu vou ficar aqui no seu lugar. Ou então, tipo, vai pro seu intervalo e daqui meia hora você volta. E aí quando eu voltava do intervalo eu tinha que perguntar de novo pra onde eu ia. Uma coisa assim que não é tão legal de trabalhar à noite é que a gente tinha que fechar o restaurante. A gente tinha que deixar ele 100% preparado para o outro dia de manhã, para as pessoas chegarem, só abrir as portas e já tá tudo praticamente pronto. Então a gente tinha que limpar tudo, deixar tudo limpinho, deixar tudo organizado. Então as posições, se não me engano, eram 7, e aí eu fui treinada para todas elas, e aí ficava em algumas mais, em outras menos. Uma coisa que eu achei muito legal da minha work location específica, dos meus coordenadores em específico,
é que eles eram muito legais, assim. E se você falasse, tipo assim, eu gosto muito dessa posição, eles colocavam você mais naquela posição. Se falar, eu não gosto dessa, eles evitavam ao máximo de colocar ali. Eu fui treinada pro caixa, né, que é basicamente atender os pedidos, e tinha que mexer lá no computador, aí tinha que lidar com o dinheiro. No começo eu tinha muito medo dessa posição, porque eu não conseguia entender muito bem o que as pessoas estavam falando. Tinham muitos nomes diferentes que eu não conhecia, então me assustou um pouco, mas no fim se tornou a minha posição favorita, porque tinha muito contato com os guests e sempre passava mais rápido, assim, e era uma das posições mais fáceis de fechar. Outra posição que eu tinha era a cozinha, e essa era dividida em 3 partes. Tinha uma parte que a gente chamava de fryers, né, que era para fritar as batatas, os nuggets, para montar os sanduíches, enfim, era a parte quente da cozinha, de ficar lidando com a comida mesmo. E por incrível que pareça, eu não tinha muito problema com essa posição. Muita gente tem muito medo, né, dessa posição, de se queimar, de machucar ou de ser horrível. Mas eu achava até divertido, assim, só quando o restaurante estava muito lotado, que eu não gostava de ficar lá, porque era uma pressão muito grande. E aí outra posição que tinha na cozinha, era o que eles chamam de expo, era você ficava no meio da cozinha ali, aí o pedido vinha do caixa, né, ele saía em uma maquininha, e aí você tinha que ler aquele pedido em voz alta pro pessoal da cozinha, pra eles saberem o que eles tinham que fazer. E aí quando a comida ia chegando, você ia montando a bandeja. Eu não gostava de ficar nessa posição, porque a minha voz é muito fraquinha, eu não consigo gritar muito. Então, assim, por mais alto que eu falasse, as pessoas não me ouviam direito, e aí eu ficava muito ansiosa, assim, com medo de virar uma confusão, sabe, por minha culpa. E essa posição você tem que ser muito organizadinho pra conseguir lá lembrar tudo que você já gritou pras pessoas e montar as bandejas certinho. E aí depois ver se tá faltando alguma coisa e ficar cobrando as pessoas. Então eu não gostava dessa posição e eu quase não ficava lá. Eu conversei com os meus coordenadores, eles viram que de todas as posições essa era que eu era pior nela, então eles quase não me colocavam lá, só quando precisava muito mesmo. Ou então às vezes eles me colocavam lá e aí eu falava com a pessoa que tava na cozinha pra trocar comigo, porque quase ninguém gostava de ficar na cozinha e eu preferia ficar na cozinha do que no expo, então eles sempre trocavam felizes da vida. E a outra posição que tinha também na cozinha era a parte fria, né, que era a cold station, que era pra fazer sanduíches frios, tipo de atum, de peito de peru, pra fazer saladas também e pra fazer café, aqueles cafés especiais, tipo cappuccino, enfim, esses cafezinhos de máquina diferentões. E aí essa posição já era bem mais tranquila, né, porque a gente não lidava com fogo nem nada, e era muito tranquilo montar os sanduíches, montar as saladas. Outra posição que tinha era de runner, que era essa pessoa que levava as bandejas, né, então quando a pessoa do expo gritava que a bandeja estava pronta, a gente pegava e levava para a mesa dos clientes. Quando eles saíam do caixa, a gente dava um pager para eles, e aí com esse pager a gente conseguia saber em qual mesa eles estavam. Então a pessoa que estava no runner via o número da mesa que a pessoa estava e aí levava a bandeja para eles. Era uma posição bem tranquila também, mas aí tinha que andar bastante. Se o restaurante estava bem cheio, tinha que dar uma corridinha, mas como o restaurante era pequeno, era bem tranquilo. Outra posição era o market, que era basicamente para deixar tudo estocadinho. Além do restaurante, a gente tinha tipo um mercadinho mesmo, né, que era onde ficavam as bebidas, que as pessoas iam lá direto na geladeira e pegavam. Tinha também vários snacks, tinha uma parte de confeitaria, então a gente tinha que manter isso tudo organizado. Tudo que tinha lá nesse mercadinho, a gente tinha, quem tava no market tinha que ficar repondo. E era uma posição que a maioria das pessoas não gostava, porque tinha que carregar muito peso, pegar fardos de bebida assim bem pesados e ficar empurrando um carrinho lá pelo restaurante. E também você tinha que lidar com o freezer, né? A gente ia muito lá no estoque do restaurante, aí tinha uma parte do freezer que era muito, muito, muito gelado. Era um freezer gigante, assim, que a gente entrava dentro dele mesmo. Então a maioria das pessoas não gostava dessa posição, mas eu amava, porque era a posição mais tranquila, assim, não tinha pressão, sabe? Você podia fazer tudo com calma, no seu tempo, parar pra conversar com as pessoas. Não tinha aquela coisa assim, igual no caixa você tem que fazer tudo correndo pra não dar uma fila grande. Na cozinha você tem que fazer tudo correndo porque as pessoas estão esperando a comida. Então lá nessa posição você podia fazer tudo com calma. E por fim tinha a dining room, que é o lugar onde, é tipo a praça de alimentação, né? Onde tinham as mesas para as pessoas se sentarem, comerem.
e onde ficavam também as máquinas de refri, máquina de café e os condimentos, assim, ketchup, mostarda, ficava sal, açúcar, talheres, esse tipo de coisa. E aí o trabalho lá era muito tranquilo, às vezes era até um pouco entediante quando o restaurante estava vazio. A gente tinha basicamente que deixar as mesas limpas, né? Então os guests se levantavam, a gente ia, limpava as mesas, tinha que trocar os lixos também quando enchia, levar tipo as bandejas, os pratos pra máquina lá de lavar. E manter também essa bancada onde ficavam as bebidas e os condimentos, manter limpo e sempre estocadinho. Na máquina de refri sempre virava uma meleca, a gente tinha sempre que limpar. Às vezes alguém deixava cair tipo açúcar, sal, os talheres acabavam, a gente tinha que repor, o ketchup acabava, tinha que repor. Tinha assim bastante coisinhas pra fazer, mas quando tava vazio demorava muito pra fazer uma sujeira, demorava muito pra ter uma mesa pra limpar, demorava muito pro lixo encher. Então ficava um pouquinho entediada às vezes, mas eu gostava também dessa posição, porque dava pra conversar muito com os guests, então era bem legal. No geral, essas eram as posições e era bem legal trabalhar lá, eu gostava bastante. Era um resort bem tranquilo, assim, raramente ele ficava lotado, era mais assim, por volta entre umas 8 e 9 da noite ele ficava mais cheio, porque era quando as pessoas estavam indo embora dos parques, então ficava bem cheio. Mas no geral, ao longo do dia, assim, era bem tranquilo. E os guests eram muito legais, muito simpáticos, não tinha aquela coisa... eu tive muitas amigas que tiveram experiências bem ruins com os guests nos parques, porque eles estavam sempre estressados e xingando e sendo muito mal educados. Lá no resort eu tive uma experiência incrível, as pessoas estavam sempre felizes, sempre muito tranquilas e calmas e simpáticas. Muita gente conversava comigo e queria saber como era o Brasil, de onde eu era, o que eu tava achando de estar trabalhando ali. E as pessoas me agradeciam horrores por qualquer coisinha que eu fazia, sabe? Tipo, precisava de uma tampinha pra colocar no copo de refri, aí eu dava a tampinha, a pessoa tipo, nossa, você é a melhor. Então foi muito legal. Eu acho que... eu sei que muita gente tem preconceito, né, em relação ao resort, quem vai trabalhar na Disney sempre quer trabalhar em parque. Mas eu acho que tem muitas vantagens de trabalhar em resort, e essa é uma delas, né, dos guests estarem bem mais tranquilos, de você ter uma experiência bem mais positiva durante o trabalho. É menos pressão, né, porque é menos movimentado do que os parques. E aí você vê os guests várias vezes durante a viagem deles, então você acaba fazendo uma amizade ou você acaba se tornando especial mesmo pra alguém. Eu tenho uma história que eu amo muito, que é de uma moça que foi... ela usava aquele pin de Feliz Aniversário. E aí eu vi ela um dia, dei feliz aniversário, eu tava no caixa, aí a gente conversou um pouquinho, o resort tava tranquilo essa hora, deu pra conversar um pouco. Aí no outro dia eu vi ela de novo, dei feliz aniversário de novo. No outro dia a mesma coisa, e aí ela foi e pediu pra tirar uma foto comigo, porque era o aniversário de 50 anos dela, e ela tava usando aquele pin todos os dias, né? E que toda vez que eu via ela, eu ficava muito feliz, eu dava parabéns e ela se sentia muito especial. Então ela queria tirar uma foto comigo pra colocar no scrapbook dela das 50 melhores coisas e pessoas daquela viagem de 50 anos. E por coincidência isso aconteceu no meu último dia de trabalho, sem ela saber que era o meu último dia de trabalho. Então foi muito emocionante pra mim, foi muito legal. Então isso é uma vantagem bem legal de trabalhar em resort, que você tem um contato maior com as pessoas. Eu vou agora falar assim sobre a minha experiência, tá? Eu sei que muita gente tem experiência ruim, que tem líderes ruins, mas pra mim foi incrível, porque os meus lá, a gente tinha, né, os coordinators, os coordenadores, e tinha os líderes mesmo. E aí o contato maior era com os coordinators, depois só alguma coisa mais séria, assim, que vinham os líderes. Os meus eram incríveis todos, tanto os coordenadores quanto os líderes. Estavam sempre ali dispostos a ajudar a gente mesmo, o que a gente precisasse era só pedir pra eles. As posições que eu não gostava de ficar, eu falava com eles e eles evitavam ao máximo de me colocar nelas. Às vezes precisava de alguém pra ficar mais tempo, eles nunca viravam e falavam, tipo assim, você vai ficar mais tempo. Eles sempre vinham e perguntavam, tipo, você pode ficar mais tempo? Não vai te atrapalhar? Se eu precisava sair um pouquinho mais cedo, às vezes, por exemplo, o meu horário acabava 11 horas da noite, o ônibus ia passar 11h01, não ia dar tempo de eu chegar no ponto de ônibus em 1 minuto. Aí eu ia falar, tipo assim, posso sair 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo?
eles sempre deixavam. Se eu fazia alguma coisa errada, eles nunca vinham, tipo, me criticar, me xingar. Eles sempre falavam, não, tudo bem, acontece, você tá aprendendo, deixa eu te ensinar, é assim que se faz. Não só os meus coordenadores e líderes, mas todo mundo que trabalhava lá. Então, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu já tinha ouvido histórias horríveis de pessoas que trabalharam na Disney, tiveram experiências péssimas, mas pra mim a experiência foi incrível. Era muito cansativo, era muito pesado, era o dia inteiro em pé, você não pode sentar, você não pode escorar na parede, você tem que estar ali o tempo inteiro em pé e bonitinha e tal. E aí as coisas eram pesadas mesmo, assim, tipo, de muitos quilos, e tinha que ficar empurrando as coisas e mexer com frio, com calor. Então era difícil o trabalho, fisicamente era bem difícil, às vezes mentalmente também era complicado, né, porque enfim era tudo em inglês, era muita coisinha pra aprender, muita informação, e às vezes você não tava num dia bom, mas você tinha que estar ali sorrindo e sempre feliz pro guest. Essa foi a minha experiência, né, foi uma experiência ótima, mas foi muito assim, graças às pessoas que estavam trabalhando ali, não ao local, não à role, mas as pessoas que estavam ali comigo todos os dias e me apoiando. E se você que tá indo trabalhar na Disney, sabe, eu sugiro que você não fique torcendo, assim, tipo, pra trabalhar num parque X, ou no lugar X, ou na role X. Torce pra trabalhar com pessoas legais. Eu pedia muito isso, sabe, tipo, pro universo, pra Deus, pra tudo, assim, tipo, eu quero trabalhar com pessoas legais, com pessoas positivas, que me ajudem a ter uma boa experiência, e eu consegui. Então, foi muito legal. E eu acho muito mais importante, sabe, as pessoas com quem você trabalha do que o local onde você vai trabalhar. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre a minha experiência de trabalho na Disney. Se você caiu como Quick e não queria, não fica com medo, Quick é uma role muito legal, é difícil, é pesada, mas você vai ter experiências incríveis, sabe? E se alguém tiver ainda alguma dúvida ou quiser conversar sobre isso, pode mandar uma mensagem aqui ou pode mandar lá no meu Instagram também, que é @blogfoconomundo. Eu amo falar sobre a Disney, já tem mais de um ano que eu voltei e até hoje eu não consegui superar, até hoje eu tô aqui gravando vídeo sobre isso e eu acho que eu nunca vou parar, porque eu realmente gosto muito desse assunto. Foi uma experiência incrível, uma realização pessoal, assim, pra mim, sabe? Foi um sonho e uma das melhores experiências da minha vida. Como pessoa, como profissional, como tudo. Então, quem quiser conversar, eu tô 100% aberta e vou ficar muito feliz de conversar com vocês, tá bom? Não deixem de assistir os outros vídeos aqui no canal, se inscrever, clicar em gostei, mandar o vídeo para seus amigos e até o próximo vídeo.